edição de hoje, nós vamos falar de um assunto que está muito em voga no momento: projetos de prevenção de incêndio. Estamos aqui numa empresa especializada BMR e vamos conversar com a Mônica, que é engenheira e especialista no assunto. Em sua opinião, por que ainda acontecem tragédias com tantas vítimas como a do Rio Grande do Sul? Bom, a gente acredita que ali foi uma sucessão de erros que aconteceu. Não tem um ponto específico que a gente possa dizer, por este motivo aconteceu a tragédia. Ali é uma sucessão de erros. Então você diria que seria uma sucessão de erros em questão de falha do projeto local, má operação de equipamentos que deveriam oferecer segurança às pessoas, ou falta de fiscalização dos órgãos públicos? Bom, a gente não conhece o projeto do local, né? A gente só, pelo que a gente viu na TV, então a gente pôde observar que, pelo que eles mostraram, a casa não poderia estar com tanta gente, a saída não pode existir só uma saída quando é um lugar de reunião de público. Quanto ao equipamento que eles usaram equipamento errado. Não é que o equipamento não funcionou, eles usaram o tipo de equipamento errado para o material que estava lá, né? E com relação aos órgãos públicos, o que a gente acredita é que falta efetivo para fazer essa fiscalização, né? Se tivesse efetivo, eles iriam fazer a fiscalização e a gente não teria esse tipo de problema. E na sua opinião profissional, essa tragédia seria um fato isolado ou poderia ter acontecido em outras casas noturnas ou outros estabelecimentos do gênero? Pode com certeza acontecer em outras casas noturnas, porque tem muita casa noturna com falha de equipamentos de segurança. E em que momento da obra é necessário começar a pensar em instalação de equipamentos de prevenção de incêndio? Na hora que a pessoa pensa em fazer uma obra, que ela vai contratar um arquiteto, já nesse instante ela tem que pensar em contratar um projeto de prevenção contra incêndio, porque eles trabalham junto, o arquiteto e o engenheiro de incêndio, que é nessa hora que a gente vai determinar o tamanho e a largura das saídas de emergência, quantas pessoas vão estar no local, se é um restaurante, se é uma boate. Então, para cada tipo de coisa tem um risco, e para cada risco a gente põe um número de pessoas que é normatizado, né? Existe uma norma que diz quantas pessoas podem estar lá dentro, e a partir daí a gente determina as aberturas de saídas de emergência e distâncias a serem percorridas. Então, se a pessoa vai pensar em construir qualquer coisa, que já chame o engenheiro de incêndio para depois não ter que quebrar paredes. E falando em prevenção de incêndio, quais os itens mais importantes a serem implantados? Os itens, o requisito mínimo para uma boa segurança, independente de qualquer lugar que seja prédio, que seja boate, que seja restaurante, que seja shopping, loja, qualquer coisa. Tem que ter iluminação de emergência muito clara, para as pessoas saberem para que lado ir. Tem que ter as placas de indicação nas portas, que são as saídas de emergência, e extintores. Esses são os 3 itens mínimos que tem que existir para ter uma segurança mínima no local. E sobre saídas de emergência, como funciona? Qual é o número necessário em relação à quantidade de pessoas? Então, como falei antes, tem uma norma, né? Então, a partir dessa norma que a gente determina quantas saídas vão ter. Então, se eu tenho um lugar, por exemplo, lá eles falam que era para 690 pessoas, então no cálculo daria 3,30 metros de abertura de porta que deveria ter. Mas a gente sabe que em um lugar de show, por exemplo, né, eu tenho muito mais gente, eu vou precisar, às vezes, de 40 metros de abertura de porta. Os estádios estão todos sendo refeitos para atender essa abertura. Então, não é específico, tem que ter, no mínimo, 2. O ideal é que se tenha 2, porque daí eu tenho as distâncias a serem percorridas, tem várias coisas a serem analisadas para poder se determinar quantas portas eu vou ter que ter. E dentro, então, dessa prevenção de incêndio, quais as principais normatizações, as normas legais que devem ser atendidas e qual a importância delas? Bom, as normas elas são definidas por estado, né? Então, cada estado tem um código de prevenção contra incêndio. Uns chamam de código, uns chamam de plano, né? Mas todos eles vão chamar a lei, né? Na verdade não é lei, todos eles vão chamar a ABNT, que são da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então todos os estados chamam ela.
a gente chama porque está lá citado, consulte norma tal, né? No caso das portas, a norma é a 9077, que é de saída de emergência. E para dentro do Brasil, né, as empresas brasileiras trabalham dentro dos seus estados com as normas dos estados. As multinacionais já preferem trabalhar com as normas internacionais, daí são as normas americanas ou as normas europeias. Dentro de projeto de prevenção de incêndio, quais devem ser os critérios adotados para a escolha de uma empresa que oferece esse tipo de tecnologia e elaboração de projetos? Bom, a empresa tem que ser bem referenciada. É importante para a pessoa que vai contratar que cheque quem são os clientes dessa empresa e que de fato converse com os clientes e veja o que a empresa fez, porque tem empresas que elas não conseguem ir até o final do processo, porque não é fácil aprovar um projeto de incêndio. Então tem gente que para na metade. Então o determinante é assim, que vá tirar a referência como se fosse uma pessoa que você vai contratar. E falando nessa importância, quais podem ser os riscos caso essa escolha seja inadequada? Existem 2 riscos de você ficar com o teu projeto parado e ele não ir para frente, né? E também existe o risco de você contratar uma pessoa que não esteja tão qualificada, que não tenha tanta expertise no assunto, e ela acabe ou sobrecarregando o teu projeto, colocando um equipamento muito além do necessário. Quer dizer, aí a pessoa tem a falsa ilusão de que vai estar fazendo uma redução de custo na hora de fazer a contratação do projeto, mas depois, na hora da instalação, ela vai gastar assim, coisa que, sabe, sem ter a menor necessidade. E é isso casos que a gente vê frequentes. Então, agora, apresente-nos a BMR e o seu conceito de mercado. Bom, a BMR, ela existe desde 2004, trabalhando já na parte de prevenção de incêndio, né? É o carro-chefe da empresa. Para alguns clientes, a gente atende outras áreas específicas também, porque nós temos clientes de grande porte. Como a gente trabalha com normas internacionais, eu sou engenheira de incêndio formada pela NFPA, que é uma associação internacional dos Estados Unidos, que inclusive no dia da tragédia o presidente veio dessa associação, veio na televisão falar sobre a tragédia, né? Então, por conta disso, a gente tem clientes como a Volvo, como a Coca, e a gente não pode errar. Eu falo para os meus meninos, a gente não tem o direito de errar, porque tem muita vida lá dentro. E a gente tem que sempre estar um passo à frente na prevenção. Então, você estava dizendo da expertise da empresa. Então, qual é a especialização de vocês? Quais são os tipos de profissionais que vocês têm aqui dentro da BMR? Bom, aqui dentro da BMR a gente tem excelentes profissionais. A gente tem a Vanessa é engenheira de segurança do trabalho. A Gisele é arquiteta, mas a Gisele já trabalha com prevenção de incêndio há 4 anos também. E a Evelyn e a Caroline são técnicas de identificações. A gente forma, porque não tem no mercado pessoas que vão lá e passam uma faculdade disso, né? Então a gente forma os profissionais para dentro dessa área. Eu levei sorte com a Gisele. A Gisele já veio sabendo, mas a Vanessa, a gente fez uma formação, está comigo há 8 anos, né, Vanessa? E as meninas também estamos fazendo formação de conhecimento delas. Você estava falando, Mônica, na falta de experiência no mercado específico nessa área de prevenção de incêndio e da sua formação internacional. Então explica aí um pouquinho para quem está vendo qual é a expertise da Mônica, a formação, a especialização, esse diferencial pessoal que você tem. Bom, eu quando terminei o curso, eu sou formada em engenharia civil. Quando eu terminei o curso, meu pai olhou para mim e falou: você vai lá e aprove isso aqui no bombeiro. Daí ele falou: afinal de contas, eu paguei sua faculdade. Falei, nada mais justo. Fui lá e me encantei com aquela parte de incêndio. Foi assim que eu comecei na parte de incêndio. E fui buscar informação no Brasil, onde que tinha cursos de especialização no Brasil, não tinha. Daí só tinha nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano nos Estados Unidos, me especializando, né, fazendo os cursos da NFPA.
E daí eu tinha que tomar uma decisão, ou eu vinha para o Brasil, ou eu ia para a Europa para poder conhecer as normas da Europa, e daí vir para o Brasil começar a trabalhar. Eu preferi ir direto para a Europa, porque eu sabia que se eu viesse para o Brasil eu não ia de volta, mais um tempo fora. Então eu tenho da norma ATEX e tenho a da INFPA, tenho conhecimento nessas duas áreas internacionais, né? Os softwares que a gente usa, os que podem ser usados, porque na verdade o projeto é 100% manual, não tem como fazer um milagre, eu falo para os clientes, não é um texto do Word que você vai fazer e ele, né, você vai lá, apaga, é tudo manual. O único software que a gente tem é um software muito caro, é um software americano, que ele possibilita a gente cálculos, mas só nos cálculos, tá? Então o resto é tudo na mão. Então você diria que na verdade falta profissionais especializados na engenharia de prevenção de incêndios? Com toda certeza. Falta muito. E isso eleva a importância de você escolher bem a empresa que vai te fazer essa assessoria, né? Mesmo porque os profissionais que se dizem em expertise, né, eles, na verdade, eles deixam tudo uma encrenca que vem pra gente resolver daí. Então você diria que o empresariado brasileiro ainda não tem a conscientização do investimento necessário para a prevenção de incêndio, como você mesmo disse que é no exterior ou que já tem esse tipo de formação lá fora? Não, ele não tem. O empresariado brasileiro, nós temos que trabalhar essa cultura com ele. Por quê? Porque ele só entende aquilo que dói no bolso, entende? Então, se ele vai precisar de um alvará, ele precisa do certificado do bombeiro. Aí que ele vai procurar uma empresa que ele acha cara, e daí ele contrata um barato, e daí a coisa não vai, e daí ele volta pra gente. Mas ele não tem a cultura. Então, a gente sempre ouve bronca. Então é necessário uma mudança de cultura, de pensamento, focar mais na prevenção do seu cliente final do que no próprio dinheiro do projeto. Exatamente. E dentro disso, quais são os serviços executados aqui pela BMR? A BMR basicamente faz projetos de prevenção contra incêndio. A gente trabalha na América do Sul inteira, temos projetos no Chile, no Uruguai, na Argentina, temos espalhado no Brasil inteiro, graças a Deus. Mas o nosso carro-chefe é a parte de prevenção de incêndio, tanto de sprinkler quanto o projeto de plano de incêndio mesmo, né? E aqueles outros que eu falei são só para 2 clientes. E geralmente aí vem a pergunta que não quer calar com essa nossa entrevista: essa implementação de um bom projeto de prevenção demora muito? Sai caro? Ele vai sair caro, assim. A gente vai ter um empresário que vai querer colocar produtos de péssima qualidade lá e que os produtos vão funcionar durante um ano ou muitas vezes nem isso, né? Agora eu acho que o que o empresariado tem que parar e refletir sobre isso se eu tenho um empreendimento que eu gero empregos aqui dentro, que eu tenho vidas aqui dentro, então eu tenho que ter uma boa prevenção aqui para salvar, em primeiro lugar, as vidas, e em segundo lugar, eu tenho um imóvel. Eu vou estar também resguardando isso. Então, a parte preventiva disso é muito importante. Então, parar de usar material de segunda linha e usar de primeira linha. É caro? É caro. Mas é como eu falo, se fez uma vez só, vai ficar para sempre. E as tecnologias para esses projetos são nacionais ou são importadas? Conhecimento internacional. Tecnologia é nacional. E quais são os laudos técnicos que a BMR elabora? Bom, a gente faz laudos bem periciais. Quando acontece algum tipo de sinistro, a gente tem pleno conhecimento para ir fazer uma perícia técnica, né? Faz toda a parte de checklist, funcionamento de obras, se tiver necessidade. A gente comissiona desde o projeto, o comissionamento de projeto, quando vem, por exemplo, um projeto veio da Suíça, que acontece às vezes, vem da Suíça, e a gente vai olhar o projeto para ver se está de acordo, se dentro da legislação nossa, daí ele passa. Então, a gente comissiona a parte do projeto e depois comissiona toda a parte da obra também. E a BMR oferece esses cursos de orientação, manuseio de equipamento de segurança contra incêndios? Não, a gente não oferece esse tipo de
curso, isso tem empresas específicas que fazem, né? Então, para essas, a gente direciona para as empresas que a gente sabe que são idôneas, né? E são parceiras nossas, a gente direciona para elas. E qual a importância desses cursos? A falta de uma orientação de quem vai manusear esses projetos não pode acabar prejudicando todo esse sistema de prevenção de incêndios? Quem vai manusear o projeto não tem como prejudicar, mas quem vai manusear os equipamentos, ele tem que ter esses cursos, ele tem que ter o conhecimento. Eu costumo brincar muito com os clientes, faço a seguinte piada: não adianta nada você ter uma Ferrari na garagem e não saber dirigir. Então, você está com todo o equipamento, treina teu pessoal, porque é isso que vai te salvar na hora de um sinistro. E a senhora acredita que um projeto bem claro poderia facilitar o entendimento de qualquer pessoa? Veja, um projeto bem claro, mesmo para um leigo, ele não vai ter um entendimento 100%, né? Porque é um projeto muito específico, não é um projeto de uma casa, é um projeto muito detalhado, né? Mas se ele tiver bem instalado o projeto dentro do local, o leigo vai sair de olho fechado, praticamente. E em quais tipos de empreendimento você diria que um bom projeto de prevenção de incêndio deve ser aplicado? Em todos. Todos? Em todos. É a tua vida, né? E dos seus clientes, não? Não, eu digo assim, a tua vida é do dono como empresário, o teu estabelecimento é a tua vida. Então... Sem dúvida. E quais as regiões que vocês atendem? Você disse que tem atendimentos internacionais, você tem atendimento aqui no Sul, faz o Brasil inteiro. Como é que funciona? Como a gente tem essas multinacionais, então elas vão crescendo e a gente vai crescendo com elas, indo para os lugares que... Então a gente vai para a Colômbia, vai para a Argentina, vai para o Uruguai. No Paraguai a gente não foi. A gente vai para o Rio Grande do Sul. Quais são os principais ramos de atuação dos clientes que a BMR atende? A gente faz casa noturna, muito bem. Muito em voga no momento. Muito em voga no momento. A gente faz escolas, a gente faz indústrias, a gente faz hospitais, a gente faz comercial, lojas, lojas de departamento, a gente faz shopping. Então, o atendimento é para quase todos os ramos empresariais, né? Todos os ramos empresariais, porque cada projeto é específico para uma área. Então, ele é individual, é uma pessoa. Uma pessoa é diferente da outra, um projeto é diferente da outra. Então, a gente tem já expertise em todos, abatedouros, a gente já tem também indústria química, dá pra passar todos os ramos e todos tipos de clientes. Graças a Deus a gente já tem todos os ramos, a gente já passou. E qual a melhor forma de contato para quem quiser conhecer a BMR? Bom, a BMR tem o site www.bmrengenharia.com.br, telefone 3077-7674, e lá dentro do site tem o portfólio dos nossos clientes, quem são os nossos clientes, os trabalhos que a gente faz, né? O que você deixa de últimas considerações para quem está nos assistindo? O empresário se conscientize de que é melhor ele fazer um investimento para salvar uma vida do que depois ter que arcar com o custo o resto da vida, de ter que sustentar uma família, né, porque perdeu alguém dentro do seu empreendimento. Independente do empreendimento, independente de casa noturna, independente do que seja. Né? Acho que a primeira coisa é o empresário ter essa cultura na cabeça. Eu preciso salvaguardar os meus funcionários e o meu imóvel. Isso é a primeira coisa. E a segunda é que incêndio a gente não apaga, a gente previne.